Oi gente, então aqui é a Isabela de Andrade. Hoje eu vou falar do terceiro livro da tetralogia napolitana da Elena Ferrante, que é História de Quem Foge de Quem Fica. Vamos conversar? Bom gente, esse aqui é o terceiro livro da série, né? E a gente prestando bastante atenção no nome, como eu disse no vídeo anterior, que o nome dos livros diz muito sobre qual vai ser o tema central da história. Esse aqui é História de Quem Foge e de Quem Fica. Então a gente já pode imaginar que tem alguém que foi e alguém que permaneceu ali no bairro, que a gente acompanha desde o início da história. Nesse livro aqui, eu acredito que seja onde o abismo entre a Helena e a Rafaela vai se tornar maior, porque ao longo de toda a narrativa, ao longo de todos os 4 livros, é no terceiro onde elas vão ficar mais distantes. Primeiro por conta do distanciamento de personalidade mesmo, elas vão tendo trajetórias de vida muito diferentes e começam a conviver com pessoas muito diferentes. Também por conta da distância física. A Helena consegue finalmente, como ela tanto queria, deixar Nápoles através dos estudos. Ali ela faz uma prova para estudar em outro lugar, consegue, acaba passando e finalmente rompe com a família dela, que ela tanto queria. Ela queria muito romper com a família, não por questão apenas sentimental, mas porque ela queria seguir com a vida dela adiante. Ela queria ir atrás do sonho dela de ser escritora, da carreira dela, dos estudos. Então ela precisava romper com tudo aquilo, todas aquelas raízes que ela tinha na antiga cidade, no antigo bairro. Enquanto isso, a Rafaela, que continua por lá, vai sofrer as consequências agora ainda mais intensas nesse livro aqui, do rompimento que ela teve no livro anterior. Ela se casou, rompeu o casamento, construiu e reconstruiu e destruiu a própria história ali algumas vezes. A gente vai ver o quanto ela está mais sofrida, o quanto ela vai sofrer realmente as consequências de todas as atitudes impulsivas que ela teve. Que é essa do rompimento e da chegada da Lina, da Rafaela, numa nova fase de trabalho, uma nova fase de carreira. Isso é pontuado no livro 2 e agora vem com muita intensidade no terceiro, onde ela tem contato com o trabalho braçal, vira proletariado, enquanto a Helena, né, a Lenu, vai se tornando cada vez mais intelectual. Esse livro também, terceiro aqui, eu acho que ele é o mais político de todos. A Elena Ferrante consegue continuar com a narrativa dela muito imersiva, uma narrativa muito próxima da gente, que a gente continua ali se sentindo as personagens, a gente enxerga toda aquela Itália a partir dos olhos dela. E ainda que isso seja muito pessoal, muito próximo em questão psicológica das meninas, a gente consegue acompanhar os conflitos políticos com muita intensidade nesse terceiro livro. A gente acompanha uma onda fascista que vai se alastrando pela Itália, o proletariado que começa a entrar em ebulição para pedir melhoria dos seus direitos e uma classe intelectual da época, que era até representada um pouco ali pela classe que a Helena estava começando a se relacionar mais, e era uma classe intelectual que parecia não entender os problemas do proletariado, que tentava opinar, tentava ajudar e fazer parte, mas não entendia de maneira prática. Que esse então foi um dos principais embates entre a Rafaela e a Helena. Uma que estava desse lado do proletariado, mas que apesar de estar exercendo ali um trabalho braçal, ela continuava chamando muita atenção. A inteligência dela, o discurso, a oralidade, a facilidade com que ela tinha para falar, para convencer as outras pessoas, acaba se tornando ali um ponto central que faz todo mundo da fábrica onde ela trabalhava, e pessoas próximas e pessoas que estavam começando a fazer parte da revolução que passava pela Itália, as pessoas começam a enxergar nela uma líder, querem que ela se torne ali um porta-voz daquela revolução. Enquanto isso, do outro lado, a Helena, que queria justamente fazer parte disso tudo, ela queria fazer parte desse processo de transformação, ela começa a se enxergar um pouco distante disso. É um ponto que eu acho muito interessante no livro, porque a Helena estuda muito, ela lê bastante, ela tenta entender o que está acontecendo, ela conversa com pessoas muito inteligentes, com pessoas muito preparadas e muito estudiosas, mas ao mesmo tempo ela se sente muito distante de todo o processo de transformação, porque é como se ela estivesse num pedestal muito longe, dentro das universidades, das escolas, ela estivesse muito distante ali das ruas, do que está realmente acontecendo. Mas nesse livro a gente começa a ver também que ela começa a ter um prestígio na carreira dela enquanto escritora. Tem um primeiro livro publicado que já é um sucesso, então ela começa ali também a ter os primeiros relacionamentos amorosos dela que dão certo, né? Que foi já um pouco diferente daqueles primeiros que ela teve ainda em Nápoles. Agora ela já desenvolve umas relações afetivas um pouco mais maduras, já começa a pensar em dar outros passos também. Essa questão ali do amor e dos relacionamentos é mais importante para ela desse livro do que para a Rafaela.
E aparece uma gravidez aí no meio da história, que é outro ponto que vai se tornar muito importante no amadurecimento da Lina, da Rafaela, que vai ter que começar a trabalhar em um lugar que paga mal e que é ruim, que tem condições terríveis de trabalho, justamente para poder se sustentar e sustentar o filho que ela tem. Ou seja, nada mais atual, né? Não, a gente vê essa situação nos dias de hoje com muita facilidade. E é por isso que esses livros da Helena Ferrante me chamam tanta atenção e foi uma história que eu mergulhei tanto, porque ela vai tratando desses problemas que a gente vê muito no cotidiano. Eu lia e eu enxergava diversos problemas, eu lia e eu enxergava os jornais de hoje, enxergava os conflitos atuais, mas de maneira ali muito intensa, também muito narrativa, muito psicológica. Ela tem uma escrita realmente muito boa. É uma das narrativas longas, contemporâneas, que eu acho melhores, assim, mais bem produzidas. E é uma narrativa longa porque são 4 livros, né? Uma série grande. Eu realmente sou fã dela. Não sei se vocês já leram, se vocês são tão fãs assim, mas eu realmente me envolvi bastante. E aí, o que chama mais atenção, então, nesse livro é um pouco até desse distanciamento da Helena. Quando ela se muda ali da Itália, ela começa a conviver com outros países, ela começa a viajar muito para outros lugares, viaja pelo mundo, viaja para outras cidades, conhece outras culturas, outras línguas, outras pessoas. Ela vai reunindo essa bagagem muito grande e ela começa a se achar muito distante da amiga dela de infância, de adolescência, que está lá presa, para ela, presa, né, ao bairro em que elas nasceram. Ela acha que a Rafaela não desenvolve bagagem nenhuma lá dentro. E, ao mesmo tempo, a Rafaela acha que a Helena, às vezes, está até um pouco aérea, um pouco etérea demais em todas essas ideias dela e não tem uma vivência prática de tudo o que está acontecendo. E esse abismo entre as duas, intelectual, social, de classes e financeiro, vai se tornando cada vez maior nesse livro. Isso se torna muito claro. E aí a gente começa a entender o quanto é até difícil para elas realizarem a manutenção dessa amizade, já que elas estão tão distantes. Elas tentam ali se falar por telefone, tentam manter um pouco em dia os assuntos, mas é como se as conversas já não fizessem mais parte da realidade uma da outra. Isso acontece bastante também, né? Quantas vezes a gente faz amigos e a nossa vida muda tanto, tudo muda tão radicalmente que a gente não consegue mais manter aquela conversa, aquele interesse. Isso acontece muito entre as duas. Bom, mas é isso. O terceiro livro acho que é o mais político entre todos os da série, que é onde ele retrata esses conflitos de forma mais próxima e é o que mostra também a maior ruptura entre a amizade delas. Para mim, são os pontos centrais do livro. Além de como ser história de quem foge de quem fica, o ponto central é esse distanciamento ali da terra natal, da cidade de origem. Espero que vocês tenham gostado e, como sempre, se vocês tiverem outras ideias a respeito do livro, compartilhe comigo porque eu adoro saber. E vale lembrar que nesse a Helena agora vai ter um casamento, vai vislumbrar um marido, um futuro, e a família dela que ela vislumbra ali, que ela começa a ter contato, é uma família muito intelectual. E ela se sente sempre um pouco à parte, um pouco menor do que essa família. Eu vou ler um trechinho que eu acho que mostra um pouquinho disso. O telefonema a Pietro e, sobretudo, a minha sogra, liberaram um sentimento que até então eu mantivera sob controle, ou melhor, reprimira, mas que estava vivo e pronto a ganhar terreno. Tinha a ver com a minha mudança de estado. Era provável que o Zairota, especialmente Guido, mas também a própria Adele, me considerassem uma garota que, embora muito voluntariosa, estava bem distante da pessoa que teria esperado para o filho. Com certo exagero, eu poderia até supor que a publicação de meu livro fosse parte de um plano de emergência destinado a me tornar apresentável ao mundo deles. Mas não havia nenhuma dúvida de que eles tinham me aceitado, que eu estava prestes a me casar com Pietro, com o consentimento deles, que estava a ponto de entrar numa família protetora, uma espécie de castelo bem fortificado de onde eu poderia avançar sem medo, ou para onde eu poderia recuar caso me sentisse em perigo. Portanto, eu devia me habituar àquele novo meio com urgência e, acima de tudo, deveria ter consciência disso. Não era mais uma pequena vendedora de fósforos, sempre à beira do último palito. Agora, eu contava com uma boa provisão de fósforos. E é isso, esse trecho acho que mostra muito também um pouco da angústia da Helena Greco, né, da Lenu, de fazer parte daquela família de intelectuais que ela tanto queria e do quanto ela ainda se sentia por fora daquele mundo que ela buscava pertencer. Eu acho que esse é outro ponto muito importante no livro. E é isso, até o quarto livro. Tchau, tchau!